Olá, galera que gosta de literatura. O papo da gente hoje vai ser a segunda geração romântica no Brasil. A segunda parte do romantismo quando se trata de poesia. Aliás, a segunda geração romântica, ela é um misto de ódio e de amor, né? Eu, em contato com os jovens alunos que eu tenho aí nesses longos anos, eu percebo que muitos gostam desse período, dessa fase. E muitos fazem cara feia, né? Fecham os olhos, não gostam muito, chamam até de uma certa caretice quando se fala em romantismo exagerado. Então, mais um nosso papo hoje vai ser a segunda fase do romantismo no Brasil em se tratando de poesia, chamado também de segunda geração romântica. Então, essa segunda geração romântica brasileira, ela é chamada de ultrarromântica, né? Justamente por causa do exagero em que ela se expõe, o exagero em que ela mostra, expõe os sentimentos, né? E também recebe o nome de geração byroniana, justamente pela influência de Lord Byron. Ela foi fortemente influenciada não só por esse escritor, o Lord Byron, como também o escritor francês Goethe. Os escritores dessa fase do byronismo, eles produziram obras com certo tom de pessimismo e depressão. O exagero sentimental, o macabro, o delírio são marcas presentes nessa segunda geração romântica. Então vamos aqui só fazer um pequeno balanço. Essa segunda geração romântica, ela vai também nessa segunda parte aí do século XIX, né, explodiu na Europa, né, principalmente por meio da figura do escritor Lord Byron, de onde surge o nome byronismo, entende? E ela marcou muito essa ascensão da burguesia. Existe uma relação muito grande entre as marcas dessa fase com a juventude, porque foi justamente os jovens, né, que representava o maior número de consumidores desse tipo de poesia macabra, desse tipo de poesia ilusória, negativista, pessimista. Havia uma espécie de modismo em relação a isso. É interessante, né? E aqui no Brasil, quem foram os escritores, né, os poetas que andaram pegando carona nesse clima nebuloso da segunda fase, né? Então temos o Álvares de Azevedo, né, conhecido por suas poesias negativistas, talvez o principal escritor desse período, né? Um jovem, morreu cedo, com apenas 20 anos de idade, né? Havia até uma coincidência entre os escritores na época, todos eles eram jovens, de classe média alta, morreram cedo, né, por causa da tuberculose, que era um mal que corrompia e que infectava boa parte da população da época, né? Então, além do Álvares de Azevedo, tivemos o Casimiro de Abreu, que foi um outro poeta também muito sensível, né? Já Casimiro de Abreu, ele foi menos negativista que o Álvares de Azevedo, né? Enquanto Álvares de Azevedo adorava falar sobre a morte, da saudade, do passado, da saudade da mãe, da irmã, dos amores perdidos, né? A ilusão amorosa, da mulher que nunca teve em seus braços e tudo mais, o Casimiro de Abreu, ele era mais assim, equilibrado, né? Era um poeta que era mais voltado para temas do passado, gostava muito de falar da infância, né? Gostava muito de falar dos momentos felizes que ele vivia em contato com a natureza. Então, além desses dois, tivemos também o Junqueira Freire, né, que foi um poeta marcado também por tragédias pessoais, e essas tragédias pessoais terminam sendo jogadas em seus textos, e o Fagundes Varela. O Fagundes Varela é curioso porque ele é estudado, uma parte dele, de sua produção, é estudada na segunda geração, né, principalmente pela influência pessoal que ele teve na sua vida com a morte do filho ainda bem jovem, e ele terminou transportando essa tristeza, essa melancolia para a sua poesia romântica. Porém, ele também tem marcas da terceira geração, que isso aí já é um outro papo, a gente ainda vai conversar sobre isso, onde ele aborda temas escravistas, abolicionistas, né? Bem ao estilo do poeta Castro Alves, que é o escritor da outra fase que a gente ainda vai estudar, tá certo? Agora vamos aqui tentar entender melhor essa segunda geração no aspecto das características.
tá certo? Então, a primeira característica que chama atenção nessa geração é o egocentrismo. Uma coisa que chama muita atenção a partir desse termo, egocentrismo, é que o poeta romântico, ele se distancia da realidade. Os temas sociais, os temas políticos, lembrando, o poeta romântico da segunda fase. Então, os temas políticos, os temas engajados, né, ficam afastados de seus poemas, né? Então, ele se volta mais para o seu mundo, para o seu eu, para o seu ego, para a sua vida pessoal, para o seu íntimo, né? Daí essa marca registrada do egocentrismo, né? O eu lírico aí, portanto, ele se expressa de maneira muito contundente, né? Uma outra marca importantíssima dessa segunda geração é o sentimentalismo exagerado, né? Que eu já falei sobre isso quando estava abordando as características gerais do romantismo, né? Esse sentimentalismo exagerado, especialmente nessa fase, é muito ligado à questão da desilusão amorosa, do amor platônico, né? Do desejo por uma amada que nunca vai corresponder aos seus amores, né? Então existe uma espécie de sofrência, né? De um exagero romântico muito forte, justamente pelas desilusões encontradas na vida, ok? E esse sentimentalismo exagerado, de certa forma, leva ao que nós chamamos de tom depressivo, né? De tom depressivo. E além do tom depressivo, as fugas da realidade. E aí é onde entra a questão, por exemplo, do tema da morte, né? O desejo pelo suicídio, né? E por falar em suicídio, foi justamente no século XIX que uma obra alemã, um grande romance alemão chamado Os Sentimentos do Jovem Werther, marcou toda uma geração de jovens, né, que eram encantados pelo comportamento desse personagem Werther, né, um jovem que se apaixonou perdidamente por uma mulher comprometida, né, e ao perceber que todas as suas investidas, né, não dariam certo, né, ele terminou se suicidando. Então esse romance de Goethe, né, o alemão Goethe, ele marcou toda uma geração no século XIX e até influenciou grandes escritores românticos portugueses, como Camilo Castelo Branco, no romance chamado Amor de Perdição, né? Eu tenho aqui um poema que eu tirei de um livro do Álvares de Azevedo, que fala justamente sobre essa questão da morte. Eu vou ler rapidamente, né? O poema ele se chama Morte, Hora do Delírio. Veja só, olha só o título desse poema, né? Chamado Morte, Hora do Delírio. O poema diz mais ou menos aqui: não achei na terra. Aí vem a questão do sentimentalismo exagerado e também aí da questão da fuga da realidade. Não achei na terra quem merecesse os meus. Não tenho um ente no mundo a quem diga o meu adeus. Não posso da vida a campa transportar uma saudade. O que quer dizer transportar da vida a campa? Quer dizer ao túmulo, né? Fecho meus olhos contentes, sem um ai de ansiedade. Por isso, ó morte, eu amo-te e não temo. Por isso, ó morte, eu quero-te comigo. Leva-me à região da paz horrenda. Leva-me ao nada, leva-me contigo. Você percebeu aí a intensidade, né? O exagero do sentimentalismo exacerbado, né? Do delírio, né? Do macabro, da vontade de sair desse mundo, né? Então, assim, essa é a marca da segunda geração, uma geração, de certa forma, bem diferente da primeira, porque a primeira era marcada pela temática do patriotismo, né? E essa segunda é marcada por várias temáticas, mas sempre abordando as questões macabras da vida, né? O negativismo, o pessimismo, a depressão, a falta de realização amorosa, o desejo de escapar desse mundo através do suicídio, da morte e tudo mais, né? Então, só lembrando os poetas dessa fase: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Junqueira Freire. Muito importante essa segunda geração na influência do romantismo como modo geral, tá certo? Então,
Esse é o nosso papo de hoje. Não se esqueça de inscrever no meu canal e dar um likezinho. Tá legal, gente? E a gente se encontra no próximo vídeo, quando nós vamos falar de Castro Alves e a terceira geração romântica.